Boa noite, obrigada a vocês pela presença, pela participação aqui. Nós estamos, então, fazendo a abertura oficial, né, do Sintel e do CIV, e hoje à tarde nós já tivemos 6 comunicações, e agora à noite nós teremos, então, essa mesa redonda, né? Espero que vocês gostem, que possam aí aproveitar algo para atuação de vocês, para o contexto, né, de atuação de vocês, que a gente possa dialogar também ao final das falas, né? Nós temos, então, agora a mesa redonda, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre multimodalidades, multiletramentos, né, e algumas questões práticas, e a Marley também vai conversar com vocês, e temos aí um trabalho maravilhoso que ela apresentou, né, que ela vai comentar no mestrado dela, que ela desenvolveu na pesquisa, então ela vai compartilhar um pouco da experiência com vocês, tá bom? A Laura vai apresentar, vai falar o título, Laura, para nós, para não ficar eu falando, só eu falando, ou o Ok, Lucas também, tanto faz. seu título, né, professora? Isso? Pode ser? Uhum. Você será a primeira a apresentar, então. Teremos o prazer de ouvir nossa professora, querida professora Cláudia Cristina Ferreira, doutora, né, gente? Ela conversará com a gente sobre o tema do tradicional ao contexto digital. Revisões sobre o ensino de língua à luz da intermedialidade. Professora, a palavra é toda sua. Obrigada, Laura. Aí você controla o nosso tempo, então marca 35 minutos, faltando 5, você manda uma mensagem aqui no chat, ou você pode abrir o microfone mesmo, que às vezes a gente está compartilhando e não se atenta, né, para o tempo. Então, vou compartilhar aqui os meus slides, 230. Brincadeira, tá, gente? Só um minutinho aqui. Eu vou colocar aqui para compartilhar. Aí, já conseguem visualizar, né? Então, eu coloquei aqui do tradicional ao digital, né? O contexto digital. Essas revisões ou visões, né, sobre ensino de língua à luz, então, da intermedialidade, né, para que a gente possa dialogar um pouquinho. Sou professora do Departamento LEM, né, de Línguas Estrangeiras Modernas, e atuo na área de língua espanhola. Leciono desde 2007 na UEL. E o meu e-mail aqui abaixo, se vocês quiserem também conversar comigo, né, sintam-se à vontade, tá? O objetivo dessa fala de hoje, então, é conversar um pouquinho sobre multimodalidades, multiletramentos, intermedialidades, nesse âmbito aqui escolar, né, com esse intuito de diversificar um pouquinho ou potencializar o nosso processo de ensino-aprendizagem de línguas, sobretudo língua espanhola, né, e apresentar alguns exemplos também, a partir daí que a gente possa adaptar ao nosso contexto. E alguns teóricos também, nos quais nós nos baseamos. Claro que existem vários outros, mas para que vocês possam partir daí, né? Qual que é, então, a nossa compreensão de multimodalidade, né? Quando nós trabalhamos com mais de uma linguagem na nossa comunicação. Então, no nosso dia a dia, né, nós somos permeados por múltiplas linguagens ou modalidades. Por isso, então, nós temos essa questão de levar também para o âmbito escolar, né? O ideal é nós pensarmos aí, não apenas no âmbito escolar, nesse contexto, mas ampliá-lo para outros contextos, como, por exemplo, o contexto de trabalho, que no nosso caso é a sala de aula, o contexto de cidadania, o contexto também social, né? E quando nós pensamos no contexto de vida social, é interessante que nós pensemos e consideremos as identidades dos nossos alunos, né? E das pessoas em geral, né? Pensando na sociedade. Que é uma identidade multifacetada, né? Então, nós não podemos, assim como as nossas turmas não são homogêneas, né? A vida na sociedade também, as pessoas não são
padronizadas, né? Não são idênticas. Então, cada um tem uma maneira de pensar, de se vestir, de se portar, né? Um biotipo, e aí nós temos que considerar essa pluralidade, essa realidade de identidade multifacetada também, né? Multimodalidade, então, ou multimodalidades, né, que nós podemos ver tanto no singular quanto no plural, de acordo com Gibbons, né, o conceito, que é justamente essa coexistência de trabalhar essas diversas semioses que fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? Então, quando nós falamos em multimodal, algo que seja multimodal, vocês vão considerar os sentidos como a visão, a audição, né? Nós vamos considerar a própria entonação, a nossa voz, os nossos gestos, então tudo é levado em consideração. Por isso que nós não podemos pensar em algo monomodal, né? Porque quando você está dando aula, você usa o giz, o quadro, mas você usa a voz, você usa às vezes o projetor, alguns flashcards, algumas imagens, né? Então aí a gente tem que considerar esse todo, tá? Bom, outras considerações. Rojo, ela vai falar também nessa integração de semioses, né? Ou linguagens, ou modalidades, e pensando o quê? Nesse espaço para autoria, né? Então, o aluno, o aprendiz, como agente, né? Como autor, né? E não apenas como reprodutor, né? E não passivo também. Então, que ele seja e tenha essa ação, pensando também na interação, né? E pensando na circulação desses discursos. E quando a gente fala em intermídia, em multimodalidades, nós temos que considerar também, principalmente durante e após essa questão do contexto pandêmico, né, o cyberespaço e também essas práticas de letramento na hipermídia, né? E isso é devido ao quê? A esses avanços tecnológicos que nós tivemos nas últimas décadas, né? E, sobretudo, o que nós utilizamos no contexto para lecionar na pandemia, e também nós não deixamos, né? Nós não abandonamos toda a prática que nós utilizamos aí, os recursos na pandemia. Então, alguns persistiram e continuam, e a gente tem esse algo mais híbrido, né? Então, nós utilizamos, por exemplo, Google Meet ainda, né, para eventos ou para uma aula ou outra, nesse contexto remoto, síncrono, assíncrono. Nós temos aí o Google Classroom. Então, ainda nós utilizamos algumas coisas que são herança da pandemia, ou até que existiam antes, mas que persistem agora, né? Também Rojo vai nos apresentar algumas possibilidades de trabalho com as multimodalidades, os multiletramentos, né? E dentro dessa perspectiva, nós temos, por exemplo, pensando em multiletramentos impressos, olha aí, jornal, charges, HQs, né? Anúncios publicitários. Pensando em hipermídia, nós temos baseados em escrita, como contos, hipercontos, poemas visuais ou concretos, né, digitais também, fanfics, né, a ferramenta de escrita colaborativa, como nós tivemos já hoje à tarde em uma comunicação, que nós, né, conversamos um pouco sobre isso. Baseada em áudio, nós temos podcasts que estão tanto aí em evidência ultimamente, né, também radioblogs, fanclips, na parte do design, animações, games, fotos, nós temos o próprio Photoshop, que é já antigo, né? Fotologs, fotonovelas digitais. Então, em termos de vídeo, videologs, né? Ou vlogs, que nós também comentamos no grupo da Areta, mashups, fanclips, etc., né? E nas redes sociais, que nós temos aí Instagram, Twitter, e etc., né? Ambientes educacionais também, AVA, portais, que persistem ainda após a pandemia, né? Então, algumas possibilidades que nós podemos utilizar aí como recursos didáticos, né, para as nossas aulas. Bom, chamamos a atenção aqui para a questão desse design que tenha esse contexto que, né, abarque, contemple esse contexto aí mais plural, né? Então, pensando em pluralidade, né, nós pensamos também em considerar as culturas e as identidades desses nossos aprendizes,
para construirmos esse conhecimento juntos, né? Porque nós temos essa visão de que o conhecimento, ele não é uma via única, né? Ele tem justamente essa via, né, dupla, que tanto eu ensino quanto eu aprendo, né? Então, Tanzi Neto e outros também, eles vão dizer que nós temos que observar 3 aspectos, né? Os modos de aprendizagem, os conteúdos de aprendizagem e também o grupo envolvido ou esse contexto, né, de ensino, de processo de ensino-aprendizagem, né? E aí as diferenças também elas são vistas por esse viés positivo, como essa riqueza, essa pluralidade, né? A diversidade, ela é vista como algo que vai enriquecer as nossas aulas, e automaticamente nós vamos aí fomentar esse respeito, né, dos alunos pela diversidade, tá bom? Em todos os sentidos. Vamos aqui para alguns exemplos também, que nós podemos partir da nossa prática e ajustando e conversando, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre o espanhol, né? Que nós temos várias possibilidades, para a partir daí a gente poder dialogar um pouco. Então, nós vamos fazer uma fala mais sucinta, Marlene e eu, para que a gente possa dar esse espaço mais como um diálogo mesmo, como é um evento mais intimista, que a gente troque aí figurinhas, né, sobre o que nós fazemos em sala de aula, o que nós temos como resultado positivo, algumas heranças ou não da pandemia, desse contexto, né, e o que a gente trouxe para a nossa sala de aula e continua funcionando positivamente, né, o que continua dando resultados positivos. Eu gosto muito de trabalhar com música, mas não apenas, aliás, com canções, mas não apenas as letras, né? Claro, nós vamos considerar as letras, né? Como essa música, principalmente num contexto onde a gente acabou de ter eleições, né, para a presidência, dentre outros cargos, é interessante que a gente sempre comente sobre a liberdade, né? Às vezes a gente pensa que não tem liberdade nenhuma no Brasil, mas se nós formos comparar a outros países, vamos colocar, por exemplo, Cuba, Venezuela, então claro que nós temos uma liberdade gigantesca de expressão, de voto, né, de falar sobre política, de falar sobre a situação econômica, de falar sobre educação. Embora a liberdade é uma utopia, uma ilusão pensar que a liberdade é 100%, né, concedida. Por quê? Querendo ou não, os meios, né, a mídia, ela acaba por moldar, ou às vezes, né, indo um pouquinho além, por manipular algumas de nossas ações, né? O que nós vestimos, como que nós nos comportamos, né? A moda também vai influenciar, a maneira de falar, as palavras, algumas gírias, alguns bordões, né? Então, tudo isso vem a ter influência aí, como nós nos comportamos, até o que nós comemos, para onde nós viajamos também, até a língua estrangeira que nós vamos aprender, dependendo aí, sobretudo, de telenovelas, né? Elas vão influenciar muito, né? O que nós ouvimos, que tipo de música, né? O que nós vemos. Então, tudo isso nós também temos que levar em consideração. Eu gosto de trabalhar aí com canções, por quê? Porque você pode explorar uma infinidade de questões, né? Você pode explorar o ritmo, dependendo do ritmo que você trabalha. Se é, por exemplo, no âmbito do espanhol, nós temos muitos ritmos, temos tango, né? Temos o tango eletrônico, temos a questão, por exemplo, de ritmos mais antigos, como o bolero, né? Nós temos também mais atuais, como o reggaeton, né? Que está bem no auge, né? Que é como se fosse, entre aspas, o funk, né? Do mundo hispânico, né? Então, nós temos aí ritmos que também vão demonstrar um pouco da cultura e da realidade daqueles países, né? Ou de determinadas cidades ou regiões, dependendo do que nós escolhermos. E eu gosto de trabalhar muito com essa canção, o título é Sacar la Voz, que é de uma cantora franco-chilena. Então já começa por aí
as questões de identidade, as questões de hibridismo. E a forma com a qual ela se veste é muito interessante porque ela se mantém as raízes, ela tem orgulho das raízes, da identidade dela. Então, quando você for abordar, né, em termos de multimodalidades, multiletramentos, eu posso trazer, né, imagens da própria cantora, perguntar se os alunos conhecem, né, falar um pouquinho sobre vestimenta, sobre a maneira dela se apresentar, né, as fotos que ela traz, de falar sobre a própria identidade, de contexto político, econômico, né, cultural. Posso também trazer imagens desse vídeo, por exemplo, né? Depois nós voltamos a esse slide, que são fragmentos dessa música, Sacar la Voz. Por quê? Porque todos estão com bandana, né? Com uma bandana, que é uma vestimenta, né? Para dizer que o quê? Que muitas vezes nós não temos liberdade para nos expressarmos. Então, isso vai nos referir a vocês questionarem um pouquinho, né, sobre será que nós temos liberdade? Liberdade do quê? Dar exemplos. Nós podemos também trazer tirinhas sobre liberdade, né, para comentar um pouquinho. Eu não trouxe hoje devido ao tempo, mas é uma outra atividade que eu gosto também de associar a essa várias linguagens para tratar de uma mesma temática, né? E aí, na primeira imagem, eu tenho um fragmento do texto que todos estão aí com essa bandana na boca, né, que elas não têm voz, né? E a segunda, que já elas tiram a bandana e por isso sacar la voz, para que elas possam se expressar, né? E aqui nós não temos, eu falei elas, né, porque estão aí na primeira fileira as mulheres, mas não são apenas mulheres, mas são as pessoas, né? Então continuam sendo elas, mas né, as pessoas no geral, não apenas mulheres. E mulheres, que a gente também pode colocar também essa outra, né, denúncia em relação a problemáticas aí, questões sociais, né? Então, como que a mulher é vista na sociedade, né? Então, é uma mulher falando sobre, né, como vocês têm que se manifestar, se expressar, e não apenas mulheres. Mas se nós formos também dirigir, podemos aí falar sobre a situação da mulher, que antes era invisibilizada, apagada, né, da história, e hoje ela está mais caminhando para esse protagonismo, né, tendo aí a validação, né, da sua voz, da sua personalidade, o seu valor como um todo, né, e trazer aí trechos da canção para que a gente possa também discutir. Primeiro a gente discute sobre a questão da cantora, depois sobre imagens, fragmentos, né, do vídeo, e aí nós temos, por exemplo, trechos, fragmentos, né, da canção. Né? E aqui nós já temos um fragmento que eu gosto bastante, então, ó, libertar-se, né, de todo pudor, tomar as rédeas da situação, não se render ao opressor, então caminhar de cabeça erguida sem temor, respirar, né, e colocar a sua voz para fora, então poder expressar a sua opinião, né? E aí a gente poderia ir para um debate, né? Então, o que a gente gostaria aí de conversar sobre, o que nós sentimos que não há muita liberdade, né? Se vocês pudessem, vocês, né, dariam opinião em relação a que e nós podemos, então, em que sentido, e dialogar um pouquinho sobre isso também, trabalhando em língua espanhola, né? E, por último, a gente poderia ver o próprio vídeo, né? Então, trabalhando aí em relação ao vídeo da canção e as imagens, e também explorando não apenas a letra, né? E aí é uma das atividades, uma das propostas que a gente trabalha com, né, a questão de mais de uma linguagem, tá? Bom, aí uma segunda proposta que eu vou apresentar, eu não trouxe muita coisa para a gente dialogar, mas se a gente tem um pouco aí de ideia, né? É trabalhar com a questão de textos visuais, né? Sobretudo com narrativas visuais. Por quê? Porque eu sinto que as imagens, elas estão muito presentes na vida dos nossos alunos, né? As redes sociais, então, o que você mais vê são imagens, essa rapidez, só que ao mesmo tempo que nós estamos imersos num mundo visual, né?
nós estamos perdendo um pouco dessa criatividade, dessa reflexão e dessa capacidade de ler imagens. Então, por isso que nós temos que voltar aí o nosso olhar para textos visuais ou narrativas visuais, né? Então, em relação às denominações, né, como que nós tratamos, algumas que já se referiram, né, nós preferimos narrativas visuais porque não é um livro sem texto, ele tem texto, né, que é o texto imagético, icônico, visual, né, não é um álbum de figuras, né, então ele também deixa, não é um livro mudo, muito menos, ele diz muita coisa. Então, por isso que nós escolhemos aí a terminologia narrativas visuais, né, que é a que melhor expressa aí o que nós queremos abordar com vocês. Então, olha, Cagnete vai falar sobre livro de ilustração, né? Falando sobre essas nomenclaturas e que, sem dúvida, o que a gente é mais apropriada é a questão da narrativa visual, tá? Então, o que seriam essas narrativas visuais, né? Que podem ser literários ou não, esses textos, né? Uma fotografia é uma narrativa visual, né? Então, não apenas aí textos literários, tá bom? E nós temos uma outra proposta, então nós poderíamos aí começar com algumas citações, né? Podem ser de escritores famosos ou não, né? E começaria o recorte que eu fiz é sobre felicidade, né? Então, qual que é a nossa concepção de felicidade, né? O que é ser feliz para você? Essa busca contínua pela felicidade que nós temos, né? Felicidade é o que nos motiva a viver, são os nossos sonhos, e quais são os nossos sonhos, né? O que me deixa feliz? Então, nesse sentido, começamos por algumas citações, né? Ou algumas mensagens em relação ao tema. Olha, algumas pessoas, elas perseguem a felicidade e outras a criam, né? E os alunos, você poderia, né, imprimir algumas frases, pedir para os alunos escolher uma e depois opinar, ou vocês poderiam colocar aí no quadro, ou colocar num projetor, ou, por exemplo, vocês escolheriam uma frase e mandariam pelo WhatsApp, né, e eles leriam e se manifestariam. Então, os recursos aí, a criatividade é de vocês, né, o céu é o limite, tá bom? Então, algumas observações sobre felicidade, né, olha, 7 passos para a felicidade. Será que estão de acordo com esses passos, né? O que eles acrescentariam ou eliminariam, etc., né? Então, depois de selecionadas essas frases, eles refletiriam um pouquinho, e aí a gente partiria para esse comentário em grupo, né, na sala. Também traria aí, pode ser de alguns compositores de música, de escritores literários, como Mário Benedetti, que ele é uruguaio, né? E aí comentaria todos em cima do mesmo, contemplando esse mesmo tema, né, que é felicidade. E perguntaria também o que é felicidade para eles e como que eles veem isso, né, para citarem alguns exemplos, o que te deixa feliz, enfim, né, e poderia até pensar para eles fazerem essa produção, esse texto colaborativo, né, no Google Docs, por exemplo, sobre passos, né, para ser feliz, né? Então, quais seriam esses passos? Claro, utilizaria, né, aspectos linguísticos, como, por exemplo, imperativo, afirmativo e negativo, né? E esse olhar mais para a turma, né, da turma, o que seria aí alcançar a felicidade? Quais seriam esses passos, né? 10 passos para a felicidade, por exemplo, né? Então, trabalhando com essa escrita colaborativa no Google Docs, né? E eles poderiam também fazer ou infográficos ou cartazes para apresentar, né? Comentar um pouquinho. Então, a última frase do Benedetti também, né? Falando um pouco sobre essa questão aí da felicidade, da alegria, né? Aí a gente abordaria algumas imagens que o professor pode trazer, ou também eles mesmos, os alunos, cada um pode pensar e trazer, né, pensar em uma imagem, o que é felicidade para eles, ou algo que eles relacionariam à felicidade, e podem trabalhar também
com, né, ao mesmo tempo, né, com instrumentos e mecanismos também de criativa aí, de um texto colaborativo, mas aí não seria mais escrito, seria oral, né? E a gente construiria essa narrativa aí em conjunto, no grupo, tá? E tentariam relacionar o que tem de felicidade, né? Cada imagem que eles trariam, cada narrativa visual, tá? Então, dormir, né? Poder aí solucionar algumas dúvidas, alguns problemas, né? A natureza, estar em contato com a natureza, flores, o perfume de flores, né? Viver no campo, pensar menos, né? O cérebro versus aí o físico, enfim, né? Exercitar o cérebro. Então, aí poderia pensar e fazer algumas relações, tá? E, por fim, o professor iria, então, para o trabalho com uma narrativa visual, que é de Roger Mello, A Flor do Lado de Lá. Então, os alunos iriam contar a história. Cada um, né, iria contar aí uma página, por exemplo, do livro, tá? Começando aí pela própria capa, né? E aí, o que seria esse animal, né? O que eles, né, inferem, deduzem que seria a história. Daí nós vamos falar, por exemplo, do encontro, né, desse animal com a flor, e aí os alunos iriam contando a história, alguns obstáculos que a princípio parecem intransponíveis, será que eles seriam mesmo? Porque esse animal se apaixona pela flor, só que existe um rio entre eles, né, separando, e ele não sabe muito bem nadar, então como alcançar, né, ficar próximo dessa flor, né? E qual seria esse preço que ele pagaria para estar ao lado desse amor, né? E de que são feitos os sonhos, porque o sonho dele, a felicidade para ele era estar ao lado, né, dessa flor que era objeto de, né, de desejo, de amor dele. Então ele vê que a flor, na verdade, estava em cima de uma baleia, e não era o outro lado do rio, né, não era um chão ali concreto, enfim, né? E aí ele vê o sonho indo embora, né? E muitas vezes a gente acaba se esquecendo de olhar ao nosso redor. E atrás dele, olha quantas flores iguais àquela existiam, né? Mas ele só olhava numa única direção. Então, para que a gente possa aí também olhar ao nosso redor e tentar descobrir a felicidade, né? Às vezes a gente fixa o nosso olhar em um objeto e acha que só aquilo vai nos trazer a felicidade. E desconsidera todas essas possibilidades múltiplas, né? Traria também a HQ, tá? Falando sobre a temática. Então, olha, diversos gêneros, né? E a Mafalda, ela é muito reflexiva, né? Então, ela vai aí sempre questionar, né? Então, a mãe fala que vai ao mercado, né? Que ela não pode abrir a porta para nenhum desconhecido, né? Por mais que a pessoa chame, etc. Daí ela fala, tá bom. Aí a mãe tá praticamente chamando o elevador, aí ela fala, mamãe, né? E se quem bater a porta, né, for a felicidade? Então, sempre aí deixando essa pulguinha atrás da orelha, que a gente fica reflexivo após ler qualquer tirinha de Mafalda, né? E, novamente, a Mafalda, então, falando aqui que, né, ela vai até um chaveiro, ela olha e tem uma ideia, né? Ela, bom dia, senhor, né? Ela pede o quê? Que ele faça uma chave da felicidade para ela. Ué, ele não faz qualquer chave? Então, ela quer a chave da felicidade, né? Para concluir a minha fala, então, pensando em multimodalidades, multiletramentos, né? Intermedialidades, em dialogar várias mídias, vários gêneros, etc., a gente não tem que pensar, né, exclusivamente em questões digitais, né, nesse mundo da hipermídia, o mundo digital em si. Nós podemos trabalhar com questões manuais, né? Vamos fazer aí algo manual, né, como a própria Marley já fez, um dos objetos aí dos produtos educacionais, né, que é o Lapbook, por exemplo, que os alunos literalmente põem a mão na massa, né, confeccionando os livros, enfim, então que a gente possa aí também trabalhar com questões que os alunos não estão tão acostumados, fazer o movimento contrário, né, eles estão tão acostumados com o mundo digital, em navegar, então que a gente possa resgatar alguns valores também tradicionais, então fazer algo mais híbrido, ok?
E aí, pensando nesses aprendizes conectados, tecnológicos e multimodais, não apenas nesse ambiente virtual ou nesse ambiente digital, né? Podemos trabalhar com outros aspectos também. Intermedialidade, né, no conceito mais restrito, é o quê? Também é, por exemplo, você, baseado no texto original, fazer uma readaptação, uma releitura. Nisso você pode trabalhar com pintura, com remakes, com contos, paródias, né? Então, tudo isso também é trabalhar com intermídia, né? Não apenas onde ele vai veicular, rádio, né? Redes sociais, enfim, ok? Bom, nós temos aí recursos auxiliares, né? Porque trabalhar com multimodalidades, nós vamos pensar em mais opções e ampliar esse leque de recursos, né? E são formas de motivar o aluno e também de nós alcançarmos aí os nossos objetivos, que é o que? O desenvolvimento do próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Essa otimização. E, claro, aí, né, pensando sempre nesse ensino e aprendizagem, considerar o quê? As necessidades e o perfil dos nossos alunos, né? E moldar de acordo com isso, tá bom? Porque, às vezes, o que eu utilizo em um grupo, né, em uma turma, não funcionará em outra. E Rojo, termino aí com uma citação de Rojo: se os textos da contemporaneidade mudaram, as competências, as capacidades de leitura e produção de textos também, elas têm que ser diferentes, né? Elas não podem ser as mesmas. Então, que a gente possa pensar nessa pluralidade e ampliar realmente esse leque, trabalhar com todas essas possibilidades que hoje nos são aí ofertadas, né? Estão à nossa disposição. Algumas referências, ok? E agradeço, né, desde já, pela participação de vocês, pelo comprometimento de vocês, estar aqui. Espero que nós possamos dialogar um pouquinho após a fala da Marley, ok? Muito obrigada. Ultrapassei muito, Laura, eu nem vi você. Jamais, foram 29 minutinhos cravados. Olha De uma só, fala muito oportuna. corri um pouquinho para eu não exagerar, né? E deixar aí o tempo também para o nosso diálogo, para a nossa interação, que é a parte mais rica, né? Sim. Posso fazer a apresentação da Marley? Para darmos Por sequência? favor, agradeço. Ok, então convidamos a professora mestre Marley Budini dos Santos, que nos falará baixo a temática Ctrl+C, Ctrl+V, os produtos de jogos afroculturalmente centrados nas aulas de línguas estrangeiras /adicionais, jogos, me perdoem a pronúncia, Bully e Letbook, assim? Não combinamos antes? Ok. Uma breve descrição da professora Marley Budini para que todos a conheçam. Ela possui graduação em letras com habilitação em português e língua estrangeira moderna, com as respectivas literaturas pela Universidade Estadual de Londrina nos anos 2000. E atualmente é professora da rede estadual do Colégio Ubedulha de Oliveira e tem experiência na área de letras com ênfase em línguas estrangeiras e é mestre em letras estrangeiras modernas pela UEL. Professora Marley, tem agora a nossa atenção. Excelente apresentação. Obrigada, Laura. Boa noite a todos. Eu vou pedir perdão porque eu estou um pouquinho resfriada, então se eu tiver que pausar aqui para dar um espirro, vocês já me perdoem, tá bom? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, na verdade é bastante conteúdo, ver se eu dou conta, né? Que a professora Cláudia, que foi minha orientadora no mestrado recentemente, pediu para eu compartilhar com vocês a experiência dos produtos educacionais que eu desenvolvi durante o projeto. E futura orientadora de doutorado, se Deus quiser, em breve. Assédio ao assédio. Não foram poucas coisas que eu fiz, na verdade, a professora Cláudia, assim, ela é mestre, doutora, pós-doutora em dar corda para os alunos. E aí, para recolher a corda... Para quem tem competência, eu dou mesmo. Para recolher a corda dá um pouco de trabalho,
E aí eu fui tudo isso aí, mas eu espero que depois da minha fala fique um pouco mais claro. Pode parecer um pouco confuso, mas vai fazer sentido no final. Pode passar para mim, por favor, Lucas? Obrigada. Obrigada, seu Lucas, que está fazendo a gentileza de compartilhar os slides. Então, para a gente fazer a introdução, vou falar um pouquinho sobre o recorte do MEPLAN, né? Vou fazer um bem recorte mesmo, porque o TCC deu mais de 100 páginas, então tem que ser bem recorte aqui mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre narrativas visuais, que a professora Cláudia já trouxe, o Lapbook enquanto instrumento avaliativo e adaptação de um jogo de lógica baseado nos jogos Bully, que foi a produção mais representativa que eu considero aí. Apesar de não sei se é a mais importante, mas assim, é difícil equilibrar. O objetivo, então, do meu produto, quando eu me propus a fazer a pesquisa, foi propor novas práticas pedagógicas de valorização e incentivo à implementação de atividades diversificadas na temática africana e ou afro-brasileira, em sala de aula, por meio de um jogo de lógica organizado, com base em aspectos culturais africanos e afro-brasileiros. Então, como o professor reclama muito que não tem material, então eu me propus a trabalhar, a fazer alguma coisa que unisse língua e lógica, né? Porque eles reclamam-se muito que não tem material para trabalhar matemática, por exemplo, né? Então, me propus a unir as duas coisas. Então, vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre as narrativas visuais. As narrativas visuais, como a professora Cláudia já falou, são livros sem texto escrito, mas que o texto vem escrito por meio das imagens, né? Então, a gente vê ali na imagem mais rosadinha, que é espaço, narrador, foco narrativo, personagem, enredo e tempo, tá tudo interligado, como o fio condutor, ele vai ser aí puxado ou pelo personagem ou pelo objeto que conduz aquela história, né? Então, a narrativa verbal, ela vem com tempo e espaço. Na narrativa visual, os signos são representados no cenário e na composição. Isso, então, ele vem traduzido aí por meio das imagens mesmo, na composição do desenho da figura, né? O narrador, na narrativa verbal, na narrativa visual, ele faz parte, então, do enquadramento da cena e da perspectiva em que o personagem ou objeto aparecem. O personagem, na narrativa visual, ele vai ser o quê? As formas dotadas de vida e discurso. Então, vão ser aí o fio condutor da história. E o enredo, na narrativa visual, vão ser as mudanças ocorridas na forma, por meio de cor, textura, tamanho, ritmo, como horizontalidade, verticalidade, cheios, vazios, sombras, né, e várias coisas. E ainda no cenário, a ação do próprio personagem na história, seja ele pessoa, objeto, planta e etc. Pode pular. A metodologia para trabalhar nesse recorte, então, a gente usou sobre a leitura de imagens e ilustração Fittipaldi e Oliveira. Nas narrativas visuais, Ferreira / professora Cláudia. E a Malu Rodrigues, que tem um livro muito legal nessa área, que é uma pesquisa dela também, que se tornou livro. E o livro base foi esse que vocês estão vendo ali, né, do 500 anos, e o nosso personagem aí que puxa a história, esse menininho dobrando ali um barquinho de papel, e ele vai passar por vários episódios históricos no Brasil e questionar aí que história é essa do Brasil de 500 anos, onde ela vai parar, né? E, na verdade, ele faz uma regressão temporal e vai parar lá em 1500. Não é uma história feliz, é uma história bastante crítica, não é um livro para crianças, não é de jeito nenhum, porque todo mundo acha que livro de imagem é para criança pequena, que não sabe ler. Este livro especificamente não é. O professor tem que dominar muito bem os conteúdos que são tratados nele, como escravização, a primeira missa no Brasil, quem não sabe, talvez vocês não conheçam, esse indígena que está na capa, ele é representado aí pelo Pataxó, que foi queimado em praça pública em pleno dia do índio, né, no Brasil, em 1900 e alguma coisa, um tempo atrás aí, e hoje é símbolo de bastante resistência nesse sentido. Pode pular, por favor. Passando um pouquinho de tema, como a professora Cláudia já deu uma pincelada, né? Então vamos para o Lapbook, que é a coisa mais divertida aqui.
O Lapbook, ele é um instrumento pedagógico que pode ser usado de diversas maneiras. Na verdade, no recorte do mestrado, eu transformei ele em instrumento avaliativo, porque se a gente pesquisar Lapbook hoje na internet, a gente tem muitos Lapbooks prontos, mas pronto, para o professor imprimir, dá para a criança pintar, recortar e colar. E o que eu entendo, né, não é para isso. Não se tinha. Quando eu fiz o trabalho, não tinha muita coisa teórica sobre. Ele é um trabalho que tem bastante ênfase, bastante divulgação fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. Ele é bastante usado em ensino domiciliar, mas eu tenho visto que, para mim, na minha visão, ele está distorcido, porque você não pode chegar com material pronto, dá para a criança recortar, colar, para adolescente, para criança, independente, e falar que foi ele que fez, porque não foi ele que fez, foi você que fez. Isso vai contra o protagonismo que hoje é tão aí divulgado nas mídias pedagógicas, né? É contra o protagonismo. Os trabalhos que eu tenho foram os alunos que fizeram, e fizeram mesmo, né? Tem uns bonitos, os melhores eu mostro, os piores ficam bem guardadinhos, né? Então, ele demonstra a composição dos alunos sobre determinado tema, enquanto registro de produção e avaliação dessa ferramenta pedagógica, e permite a interdisciplinaridade e alcança a aprendizagem interativa, porque o Lapbook é um livro de colo, né? Então você coloca ele no colo para você olhar literalmente, porque ele é tridimensional, ele não é aquela coisa estática, né? São janelas de pop-up, recortes, dobraduras, envelopes, tudo você tem que dar uma fuçada ali para descobrir alguma coisa. Depois que eu terminar a apresentação, se der tempo, eu mostro alguns que estão aqui comigo. Pode passar, por favor. Então, na metodologia de pesquisa, a gente começou aí com recurso, no embasamento de recurso didático com Souza, e aí fomos para o caminho do portfólio, que já trata dessa coleção de trabalhos realizados por alunos, e Lapbook, então, nós achamos 2 escritores de língua espanhola para trazer um pouco de recorte, e demos aí um embasamento para fazer. Na primeira imagem, vocês estão vendo ali que é um sobre a Inglaterra, no segundo é um sobre a Costa do Marfim, e no terceiro é um sobre Fernando Pessoa. Então, nos 2 primeiros são das aulas de língua estrangeira, e o terceiro já é na aula de língua portuguesa. Pode passar, por favor, Lucas. Como que a gente organiza esse trabalho, né? Então, é uma simples montagem, simples não, mais ou menos. É uma simples montagem de colagem de pasta de papel, ou cartolina colorida, né? Dá para fazer com cartolina tranquilamente, desde que você use uma cartolina específica. Eu gosto bastante da Color Set ou dupla face, que eles chamam, que tem a mesma cor dos 2 lados, que não é aquela tradicional. Ela é mais fácil de dobrar, ela é mais maleável, ela é mais colorida, mais bonita. Então, eu acho ela bem legal de trabalhar, dá para fazer com dobradura normal. Ou usar pasta de papel, que foi o caso que eu usei durante os trabalhos que eu fiz da escola. Recortes e colagens de diversos materiais, né? Eu tenho alguns papéis que eu sou meio fã, eu gosto muito de usar Filipinho, para quem não conhece, são papéis que têm uns coloridos muito legais. É um vermelho, um amarelo, acho que dá para ver bem aqui, né? Ó. Laranja, amarelo, marrom, verde, preto, né? São papéis muito legais de se usarem. Custa aí, acho que se eu não me engano, deve estar na faixa de 14, 15 reais, um pacote com 50 folhas. Então, dá para usar bastante com os alunos, dá para você comprar um pacote. O vermelho, às vezes, dá briga, porque todo mundo quer usar o vermelho, porque o vermelho é bem bonito. Você tem que controlar aí o papel, isso não dá briga. E cola e tesoura. Recomendo cola branca, daquela de tubinho azul. Não usar cola bastão, porque cola bastão ela não adere bem nos papéis, né? Cola bastão é para urgência, né, gente? Que não é o caso aqui, né? E o que a gente fez, então? A gente criou alguns critérios e descritores, porque eu não posso chegar no meu aluno e dar um monte de papel para ele recortar e colar e falar assim, cola aí que eu vou dar nota. Tá, você vai dar nota em quê? Quais os critérios que um professor vai julgar o trabalho sobre Fernando Pessoa de um grupo e do outro? Como eu vou dizer que está melhor? Qual que é a balança que eu vou usar? Por isso que eu sou contra essa coisa do modelo pronto, né?
modelo pronto, como é que eu vou avaliar quem se dedicou mais, quem se dedicou menos, quem pesquisou mais, quem pesquisou menos, né? Então, nós criamos uma tabela de critérios ou descritores para que o aluno seguisse e isso, então, fizesse parte da avaliação final do trabalho pronto. Então, aqui só tem alguns exemplos para vocês verem, né? Depois eu vou colocar no chat o link para vocês acessarem eu tive que fazer um site para disponibilizar os materiais, né? Então, para vocês terem acesso, tem a tabela lá para vocês baixarem, tem várias coisas bem legais. Preciso até mexer um pouco, colocar uns vídeos e tal, para ter mais. Hoje o Lapbook tem bastante visibilidade, mas enquanto mais essa coisa de reprodução, infelizmente. Quem sabe mais para frente as pessoas comecem a ver de maneiras diferentes, né? Então, isso daqui é mais para vocês terem ideia sobre os descritores que são possíveis de usar numa avaliação, num instrumento avaliativo como o Lapbook. Pode pular, por favor. Nossa, desconfigurou um pouquinho, mas acho que dá para entender, mais ou menos. E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz esse recorte sobre o Lapbook e queria propor, então, para usar esse trabalho como política afirmativa, porque desde 2003 é lei federal que se trabalhe as culturas africana e afro-brasileira em sala de aula, né? E de maneira positiva. Tem vários documentos que dizem que tem que ser de maneira positiva. Por quê? A maneira negativa é aquela que traz a pessoa negra enquanto escravizado, enquanto servente do homem branco. E isso todos os livros já fazem, a história já faz. E nem sempre foi assim. É uma história de luta, de desprezo, de várias coisas. Então, e você tem heróis, você tem aprendizado, né? A metalurgia é um sistema que os africanos ensinaram para os brasileiros, para o mundo, na verdade. E essa história foi apagada. Então, os documentos oficiais, eles afirmam que tem que ser trabalhado de maneira positiva. Isso quer dizer que eu tenho que trabalhar com a valorização da história. Então, eu tenho que pegar personalidades negras, livros que sejam positivos para ler para as crianças, e não livros que tratem de histórias tristes e vergonhosas. Eu tenho que trabalhar personalidades, eu tenho que trabalhar coisas legais, coisas em que eles se reconheçam enquanto pretos, vamos dizer assim, né? Pretos, negros, pardos, e que queiram se declarar como daquela cor e não tenham vergonha de dizer, olha, eu sou dessa cor, né? Então, a Lei 10.639, ela é de 2003, ela traz a obrigatoriedade em todas as escolas que se trabalhe história e cultura afro-brasileira e africana. A 11.645 amplia para que também se trate da temática indígena e não índio, né? Índio é elemento da tabela periódica e é preconceituoso a gente usar com as comunidades indígenas. É indígena, índio não se usa mais. E existe também, para quem não sabe, uma diretriz, que é esse nome bonito, DCNRR, uma diretriz curricular nacional de educação das relações étnico-raciais. Por isso que eu resumi, né? Porque é um nome, não é um nome, é um nome, um sobrenome, é quase um país, né? Esse nome enorme aí. Que trata o quê? De princípios para se trabalhar positivamente as raízes africanas em sala de aula. Eu falo as raízes africanas porque a diretriz ela vem logo depois da Lei 10.000. A 11.000 ela vem um pouco depois, tá? Apesar dela não estar na ordem aí, mas assim como a gente trata, então, a temática africana, afro-brasileira e indígena, a gente também tem que trabalhar a africana e a afro-brasileira, a gente também tem que trabalhar a indígena. Pode pular, Luquinhas, podia deixar. E aqui eu venho trazer o meu jogo para vocês, é um jogo de cartas, não é bem de cartas, né? Aqui são as cartas que foram produzidas, então vou explicar um pouquinho sobre elas, sobre a opção que eu coloquei de fazer. Foi bem complicadinho escolher os lugares e é difícil a gente fazer um recorte tão curto, né? Eu tinha 9 cartas, acabei ampliando para 12 para esticar um pouquinho. Então, coloquei 3 lugares bastante referentes e importantes para as pessoas. Coloquei a Casa no NEAB, porque é referência hoje na UEL. Ela não existe há muito tempo, ela é recente, né? É ali bem pertinho do CCH. O Museu Afro Brasil, que é referência nacional em cultura afro. Recomendo, inclusive, a visita. Fica ali em São Paulo.
dentro do Ibirapuera. Recomendo muito a visita, se você puder passar uma tarde lá. Vai ser de muito, muito, muito aprendizado. A gente tem até um esqueleto de um navio negreiro lá, tem instrumentos de tortura, tem as vestimentas dos orixás, muita coisa histórica, é muito, muito, muito legal o aprendizado lá. E coloquei uma imagem de quilombo, que é uma imagem de resistência, né? Coloquei 3 tipos de dança, que são aí ou africanas ou afro-brasileiras, 3 tipos de penteado, porque tem que valorizar o cabelo afro, porque é também histórico de luta e de resistência, e 3 pessoinhas que eu criei, 3 avatares que eu criei, então, e os nomes também foram pesquisados para colocar no jogo. E isso tudo tem nas páginas do jogo. Pode ir para o próximo, Lucas. Então, a revisão de literatura foi feita com base nas leis, e em algumas pessoas que já tratam dessa temática, né, como o Munanga, a Nilma Gomes, que é referência, né, que eu embasei para fazer as propostas, e eu fiz também análise de opções e aplicativos de produção de avatares, porque quando eu criei, não era que nem hoje, que você escaneava a sua foto e fazia, né? E outra, né? Olha a minha cor, como é que eu vou me escanear para criar personagens negros? Não tem como, né, gente? Então, fui pesquisar em 2018 os aplicativos que tinham mais opções para cabelos afro e cores, né, de pele. Pode pular, por favor. Então, eu cheguei nesses 3 aqui e avaliei qual seria o peso de cada um deles. Então, pensando numa mesma pessoa, eu fiz esses 3 avatares, para vocês verem a diferença, né? Então, no Doodle, a gente teria uma variedade muito grande de acessórios. Então, óculos, boné, chapéu, cachecol, brinco, colar, é o que mais tinha na época. O Bitmoji é mais com figurinha, e as frases, era o que tinha mais variedade. E o Dolify, que foi o que eu optei, né, era o que tinha maior diversidade de cabelos afro, além dos tons de pele, que também seriam mais condizentes ao que eu queria mostrar, porque eu queria usar aí avatares de cores de pele diferentes. Olha a cor de pele do primeiro e olha do último, a diferença, né? O primeiro é quase branco. E o cabelo não dá a mesma definição que dá no último, né? Então, pesando tudo isso, eu optei, então, pelo Dolify. Pode pular, Lucas. Então, o que são os jogos Bully, né? Os jogos Bully, eles são o quê? Eles são frases que retratam histórias lógicas na resolução de problemas. Então, ele vai lançar uma frase com algumas afirmações e vai lançar uma situação problema para você responder ele por meio do apoio das cartas. Primeiro você começa jogando com as cartas para exercitar seu cérebro, e depois você pode treinar e tirar as cartas e lançar para os alunos tentarem decifrar o problema sem as cartas, né? Então, ele desenvolve o raciocínio lógico por meio dos enigmas, e quando você encontra a solução para cada página, você termina aquele problema e pode ir para o próximo, porque em cada página tem um problema diferente, né? Pode ir para o próximo. Então, aqui eu tenho uma página 15, no caso, né? Então, ali no cantinho superior, eu usaria as cartas com a bolinha amarela, azul e verde. Então, seriam essas 3 fileiras de cartas, que seriam o cabelo, os lugares e as pessoinhas, os avatares. E aí tem as afirmações, e aí as 3 perguntas para eu responder, né? E embaixo, ali em vermelhinho, em cada página do livro tem uma nota de rodapé sobre dos temas que estão aí no caderno, né? Então, tem uma nota sobre o Museu Afro, tem uma nota sobre a Casa do NEAB, sobre o quilombo, sobre os tipos de dança, sobre os tipos de penteado, sobre o significado dos cabelos, né? Por quê? Porque nem todo mundo sabe a diferença do que é trança nagô, o que é box bridge, o que é afropuff. Então, para todo mundo ter clareza disso, o que é o Museu Afro-Brasil, o que é o jongo? Então, cada página tem aí a sua referência para isso. Pode pular, Lucas. E aí, partindo para as considerações finais, então, da nossa apresentação, o objetivo, então, era mostrar aí outras realidades e objetivos escolares na busca de um material que contemple aprendizagem e avaliação conjuntamente, aí pensando no LabBook, e a implementação de atividades diversificadas de maneira mediada pelos professores e com reflexões que visem práticas positivas e significativas no modo como são vistos esses povos. Então,
Tinha que ser uma coisa positiva e de uma maneira criativa, junto com a avaliação, para eu ver o quanto esse aluno aprendeu sobre aquilo. E aí as minhas referências são 3 diferentes, porque são 3 coisas diferentes, o meu contato. Eu vou colocar no chat o link do site. Seu microfone, Marley, O- fechou. Você fechou o áudio, Marley. Perdão, fui colar ali o negócio e fechei, né? Então, no site dá para baixar o jogo, ele é colorido, né? São as páginas coloridas, e tá no site todo o material, o recorte do trabalho, algumas coisas bem pinceladas, e se precisar de outros materiais, suporte, alguma coisa, entre em contato. Se você quiser tirar o slide, Lucas, eu queria, se a professora deixar, eu vou mostrar alguns lapbooks que estão aqui, que eu deixei. Ai, maravilhoso. Infelizmente, vocês não São podem pegar na mão. maravilhosos. Na mão é mais legal. É Ó, bem mais legal. Eles são gigantes e são muito bacanas. ele é deixa eu pegar a pasta de papel, deixa eu ver se eu não vou derrubar tudo aqui, porque tem bastante coisa. É uma pasta de papel, gente. Ó, ela é chamada de pasta orelha, essa daqui, né, em específico. Ó. Então, aqui seria o grampo, o lugar onde grampeia. Ó, seria aqui, ó. Essa daqui é amarela, bem amarela, né? Então, o que a gente faz? Normalmente eu uso 2, normalmente, né? 2, 3. Eu corto aqui ao meio, já faço 2. E aí eu pego outra. Vou pegar de outra cor para vocês terem essa visibilidade. Ó, pego outra, né? E faço o quê? A aba nela aqui, ó. Vendo? E aí eu pego as outras abas e colo para cima, para baixo, para o lado, do lado que achar mais conveniente aí da sua montagem, tá? Então, vou mostrar esse aqui que tá pronto, acho que de longe assim fica melhor, né? Ó, umas páginas bem coloridas, como eu disse para vocês, o papel é bem colorido, né? Então, dá para trabalhar o que? A lenda, eu coloquei aqui de tema africanidade, né? Então, a lenda do Baobá, uma letra de música, um poema, a biografia do Martin Luther King, o jogo da memória, né? Dá para marcar mapa do estado, por exemplo, onde tem um quilombo. Dá para marcar os símbolos. Tem uns símbolos adinkra que são bem legais, que eles trazem filosofia, e dá para trabalhar também matemática neles, porque eles são geométricos. Dá para fazer um mini livro sobre a história, cada aluno montar o seu. Dá para trabalhar um mini livro sobre as personalidades londrinenses, né? E aí eu vou mostrar alguns outros que eu tenho aqui para vocês verem. Sobre o realismo, ó. Então tem o espelho, né? Ó. Ele é um livro bem interativo, ó. E é feito por recorte de papel, ó. Tá vendo? Por isso que é um livro com abas, ó, e cada um usa o formato. Por isso que eu falo, o aluno, isso aqui eu vou dar pronto, cada aluno tem que criar o seu, ó. Né, ó. Tá dando para ver bem, né? Esse aqui é um. Esse aqui é da Costa do Marfim, ó. Então já tem uma máscara africana, né? Então tem aqui as abinhas, ó. Tem os conteúdos. Então, são janelinhas, né? Como se fossem janelas. Marley, e aquele da gastronomia? Tem um também. Vou pegar. Tem, sim. Eu deixei um monte aqui. Esse horário é ótimo. Você já conhece, né, Laura? Ai, lindo. Eu amo o trabalho da Marley. Lindíssimo. Viu, Marley? Todo mundo querendo que você faça doutorado, não sei por quê. Aí eu não vi ninguém falar isso. A Só Laura, você. Lucas, ó, todo Não, mundo, eles não valem. João, Fabrício. Não. Ó, então esse aqui é de receita, ó, de petit gâteau. Opa, pera, tá de ponta cabeça. Ó, aqui. Lucas, sai fora. O Lucas Mateus aí também, sai fora. Então, eles podem colocar imagens, eles podem. Esse aqui é sanfona, ó, chama sanfona, né? Eles colocaram. Até a Eliane Lima disse que vai ser sua irmãzinha no doutorado. As duas comigo. Ixi, nossa, socorro. Esse aqui, por exemplo,
feito por um grupo de meninos. Eles fizeram sobre a Inglaterra. O que eles fizeram? Eles tinham que fazer um livro de qualquer coisa cultural. Eles fizeram sobre os times. E olha que legal, eles fizeram tipo figurinha da Copa. Ó. Né? Fizeram a foto e colocaram ali a informação sobre o jogador. Esse aqui é muito bonito. Tá vendo que, ó, esse aqui foi colado a página para cá, não é nem para cima nem para baixo, ele abre de lado. Foi colocado, na verdade, a página que eu uso no meio, eles colocaram na capa. Então tem vários formatos, olha, quer ver esse aqui, ó? Eu adoro essas flores. Dá um charme. Em 3D. 3D. É tridimensional, né? Esse aqui também é da Costa do Marfim. É que foi a Copa de 2014, gente. Não é de hoje que eu trabalho isso aqui, não, tá? Desde 2014. Só não tinha conhecimento teórico para isso. Olha, para cima e para baixo. Eu bem cheguei esse daqui. Bem colorido. Então, esse papel que é usado aqui, ó, é tudo filipinho, né? Esses coloridos, bem coloridos, né? Bem mesmo. E aí eles fazem foto, ó, imprime foto para pôr na capa, e cada um usa a sua criatividade, né? O que eu gosto é isso, a liberdade que eles têm, né, Marley? Sim. De poder dobrar, escolher eles escolhem tudo, então não tem como a gente, né, trazer pronto. Esse aqui, né? Olha a eu vou pôr bem de diversidade. pertinho a capa, ó, é papelzinho recortado, um por um e colado, gente. Isso aqui é um capricho na capa. Olha isso, né? Ó, é a bandeira da Costa do Marfim, ó. Tá vendo? Esse daqui focaram bastante na cultura do cabelo e tal, o que é bem legal, né? E, por exemplo, quando tu vai trabalhar indígena, né? Ó, o que dá para fazer? Dá para fazer os trançados de tapeçaria, né? Você faz o papelzinho, você faz as tirinhas, né? Dois recortes de tirinhas, e aí dá para trabalhar. Quando é de 1 por 1, quando é de 2 por 2, ó, os trançados mesmo, para os alunos entenderem a matemática que vai aqui, ó. Aqui é matemática. Né? Eu gosto muito de fazer mini livros, né? Que é uma coisa super simples de fazer, parece que é super difícil, mas é bem simples. Você pega uma folha de sulfite, essa folha aqui é grande, é 1 a 3, né? E aí você dobra, faz um recorte aqui, ó, olha só. Só uma dobradura, ele vira um mini livro. Dá para fazer assim, dá para fazer no A3, no A4 normal, né? Esse aqui já está impresso. Então, nesse aqui, por exemplo, seria um modelo Caingangue de dicionário trilingüe, né? Então, a gente teria o desenho, a palavra em português e a palavra em Caingangue. Como eu sou ótima desenhista, dá para ver, né? A árvore, o rio. E é isso, me coloco à disposição para perguntas e desesperos. O Lucas já levantou a mãozinha, Lucas Guiotti, vai lá. Ó, Eliane Lima, que bom te ver. Ó, que saudade. Esperando as meninas aqui no doutorado. A Carol fugiu de mim, nunca mais mal escreve, né? O que será? É o assédio. É o assédio. Pode falar, Lucas. Na verdade não é nem uma pergunta, mas não tive tempo ainda de olhar o seu site, Marley, né? O que você tem lá, o conteúdo, enfim. Mas talvez uma sugestão aí, né? Talvez de você mesma gravar tipo tutoriais no YouTube de como produzir o Lepuk ou até mesmo os pop-ups para pessoas que não têm tanta coordenação motora como eu conseguir produzir com os alunos. Talvez seria interessante. Não sei se já tem então, já no YouTube. Template de esses recortes mesmo, tem de quilo para você baixar. De quilo. Só teoria que não tem. Tem livros e livros de material pronto para baixar. Era o teórico mesmo que não tinha. O que eu fiz? Como que eu comecei? Eu nem expliquei, né? Como que eu faço, qual que é o processo com os alunos. Então, o processo com eles era trabalho em grupo, o que é bem legal, né? Claro que eu fiz isso antes da pandemia, eu não fiz isso depois, porque a gente sabe que a tolerância deles, eu sou professora de escola pública, a tolerância deles está muito curta, né? Então, eles trabalhavam em grupos, cada um tinha que trazer uma pesquisa de um site diferente sobre determinado assunto. Então, eles sentavam,
liam, resumiam e produziam o trabalho. Então, eles pensavam no recorte, no conteúdo, o que vai, o que não vai, que imagem que eles vão usar, se dá para pôr imagem, se não dá. Então, era isso que eu fazia. Hoje, a gente acha bastante conteúdo nas mais diversas mídias com lapbooks prontos, o que eu não recomendo fazer, né? É legal cada um criar o seu. Eu fazia fiz acho que 2 ou 3 para levar para eles verem. Levava os moldes, os papéis, mas é um trabalho, é tesoura e cola. Tesoura e cola, né? Eles têm muita dificuldade com tesoura, vocês não têm ideia, porque assim, no Fundamental 1, eles usam até razoavelmente tesoura, né? Cola não, eles não têm habilidade com cola. Cola é difícil, né? Até a gente tem dificuldade, né, gente? Então, eles normalmente descobrem que um resume bem, um corta e cola bem, e o outro faz aí a transcrição dos dados ou da letra e etc. E aí funciona o grupo assim, cada um vai dando força para o outro. Porque eles falam assim, nossa, eu não sei usar tesoura. Nossa, eu não sei colar esse negócio. Nossa, esse papel é difícil. E não são, gente, não é. É assim, a gente que é limitado por trabalhos manuais mesmo, é que nem a Cláudia falou. A gente é muito digital hoje, muito, e deixa isso de lado. E o bom do trabalho manual é que você vê onde você tem dificuldade, onde você tem facilidade, onde você pode ajudar, onde você vai atrapalhar, e fica quietinho, deixa baixo, passa para lá, e é isso. Queria mostrar outra coisa também que eu levei lá na sala, fez muito sucesso, né? Representatividade. Ai, são lindas. Então, quando vocês Marley, você puderem, colocou... levem bonecas. Levem bonecas pretas para os seus alunos, gente. Isso faz toda a diferença. Essa daqui é do filme do Thor, essa aqui é uma boneca africana, rainha africana. Coloca o link do seu produto educacional, dos seus, né? Produtos educacionais. Eu coloquei o link do site, prof, que lá no Colocou site do site tem um pouco de material. Preciso melhorar ele, mas tem algumas coisas lá. Oi, Eliane. Tá ótimo. A Eliane Lima, pode falar. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo certo. Gente, eu começo dizendo que eu tive a oportunidade e a honra de ler o artigo de vocês, tá? Esse artigo relacionado ao Lapbook. E assim, eu fiquei Ai, que legal! Fiquei maravilhada com o trabalho. Inclusive, eu usei aquele passo a passo ali, a questão da avaliação do Lapbook. Eu usei vocês como referência em um artigo que eu escrevi agora. Já te amo. Eu amei, tá? E assim, vendo agora na tua mão, você mostrando, fantástico, inspirador. Nossa, muito bom para nós que estamos na sala de aula, para nós nos motivarmos, né? Ver possibilidades de otimizar o conhecimento dos nossos alunos. Gente, muito obrigada pela oportunidade, tá? Por compartilhar conhecimento de excelente qualidade. Parabéns, meninas, mesmo. Viu só, Eliane? Marley não tem que ir para o doutorado, Eliane? Com certeza, Marley! Com certeza! Olha a torcida, Marley! Ai, socorro! Não dá para fugir, não. Obrigada. Então, não é um trabalho sempre fácil. Muito querida, né? Sempre muito bondosa aí. Eu não vou mentir, não é um trabalho fácil. Você tem que mediar muitas coisas. Às vezes a gente tem que pôr a mão na massa, explicar para os alunos, pegar tesoura, falar, ó, corta assim, dobra assim, né? Muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Ensinar a usar cola, ensinar a usar tesoura, mostrar como é que otimiza a utilização do papel, porque não é um papel barato, normalmente a escola não dá esse material para gente, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia uma vaquinha, pegava 50 centavos de cada um, comprava um pacote, aí virava um brinquedo na sala, né? Tudo bem, a gente media isso, então, às vezes, a gente tem que mediar os conflitos nos grupos. Gente, mas fica tão bonito que, ó, eu não vou mentir. Esse daqui, uma ex-aluna minha passou em letras, foi fazer estágio, porque ela queria fazer estágio na minha sala, e ela fez com os alunos. Ela quis trazer para a sala para aplicar. Ela já sabia do trabalho que ela já tinha feito, então ela quis fazer com eles, né? É um trabalho muito prazeroso, né? Tem hora que dá vontade de arrancar o resto do cabelo que sobra,
Mas é muito legal, assim, a hora que você pega pronto, que você fala, nossa, os alunos que fizeram, é muito legal. É Obrigada maravilhoso. pela honra de te ouvir, Liane. Muito lindo mesmo. Parabéns. Obrigada. E Laura, sai fora. Obrigada, Eliane. Adorei ver você, viu? Fazia tempo que eu não te via, estou matando a saudade das minhas ex-orientandas Eu aqui hoje, também, professora. né? Muito bom participar. Muito bom. A gente só se encontra assim em eventos, tem que marcar evento para eu vê-la. Sim, O Lucas Matheus ainda está aqui? Tô aqui quietinho, acompanhando tudo. A Marley arrasa. Ô, Lucas Matheus, não dá para abrir essa câmera aí, não? É a Coloca uma saudade dela. camiseta aí. A saudade da Cláudia aí, ó. Sabe que eu tô sem camiseta. Ai, socorro. Eu não te conheço, não, né, Lucas? Nesse frio, a pessoa sem camiseta. Isso porque é super frio no prédio, né? Onde ele mora também, no apartamento, mas tudo bem. Lucas também é fã da Marley, aí eles participam de um curso juntos, então sempre estão dialogando, né? E eu gosto muito que a Marley, ela traz... Estamos Pode trabalhando falar. num calendário afrocentrado aí para o produto final do nosso curso. Que maravilha, sério? Olha só. Eu gosto que a Marley, ela não traz apenas, por exemplo, né, multimodalidades ou multiletramentos, intermedialidades, um tema qualquer, né? Ela traz temáticas que nos fazem aí refletir, né? Então, pensar um pouquinho sobre a nossa vida em sociedade, a nossa cidadania, né? Refletir sobre a questão da diversidade, a questão também da implementação dessas leis, né? Então, que a gente vê que está legislado, mas será que isso está em sala de aula? Faz parte do nosso cotidiano. E, Marley, eu queria que você comentasse o que você falou comigo uma vez, sobre como que você trabalhou, né? E que as meninas, em relação ao cabelo delas, né? Então, como que elas se sentiam Então, antes, eu como que trabalho elas mudaram, que é uma experiência muito bacana. Eu trabalho numa escola aqui na Zona Norte de Londrina, vulgo Cincão, que não é aquela... Eu preciso atualizar meu Lattes, que acho que de onde a Laura pegou isso, eu não trabalho mais naquela escola, esse ano eu troquei de escola, mas eu fiquei 17 anos nessa escola aí. E é uma escola de periferia, né? Não tem como, ela já teve aí 1.200 alunos, e as meninas negras, elas não têm muita referência positiva, né? Elas alisavam o cabelo, elas sofriam racismo achando que era bullying, e a gente começou, eu e a antiga diretora que trabalhava, que agora está em sala, né? A gente começou a abordar essas meninas para trazer atividades positivas, para elas se valorizarem, se reconhecerem e mudar um pouco, né? Porque a gente tinha, assim, problemas sérios de menina que teve menino que cuspiu no cabelo, falou que o cabelo dela era nojento. Meninas que foram chamadas de boneco de voodoo, por exemplo, né? Que é racismo, né, gente? E aí a pessoa não sabe se defender, fala assim, é uma brincadeira. Cabelo de... Como que a menina falava? De fósforo. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Gente, fala sério, que brincadeira é essa, né? E a gente começou, então, a trabalhar o empoderamento dessas meninas. Fizemos oficina de cabelo, fizemos oficina da própria religião afro, para desmistificar essa coisa das religiões de matriz africana. Nossa, a gente conversava muito com elas, levamos em roda de conversa na prefeitura, levamos em eventos do movimento negro de Londrina, na biblioteca municipal, homenageando as pessoas pretas de Londrina, e aí elas começaram a se soltar, e começaram a cobrar dos professores que não traziam a temática para dentro da sala de aula. Elas falaram assim, mas por que você não traz aí uma temática de África para a gente estudar? Ô, professor, mas daí dá para você falar de um escritor africano. Ô, professor, mas e o fulano de tal, você conhece? Elas começaram, porque assim, a gente sabe que é lei. Os professores cumprem a lei? Não cumprem a lei. Então, o que a gente fez? A gente instrumentou os alunos para cobrarem dos professores para fazer isso acontecer. Então, foi muito legal, eu me apeguei muito com elas,
Na verdade, todas elas queriam andar comigo. A gente fez uma gangue, elas eram inimigas, tinha gente que já tinha brigado na escola de puxar cabelo, virou melhor amiga, de tão, assim, eles precisam de alguém que pegue na mão, né? Tem aí uma frase que é bem batida, mas eu sou fã e gosto de repetir, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista todos os dias, todos os dias, porque a cultura brasileira, ela já nos ensinou a ser racista. É uma coisa que está culturalmente imposta, com termos, com expressões, com imagens. E a gente tem que mudar. Se o branco impôs o racismo, é hora do branco trabalhar para tirar o racismo, para enfrentar o racismo. Né? É responsabilidade nossa estar ali na escola, valorizando aqueles alunos. Então, sempre que eu podia, eu pegava as meninas para me ajudar a fazer as coisas na escola. Né? Vem cá, vamos lá, vamos colar um cartaz aqui, vem aqui, vamos comigo. Sempre chamava para reunião, todas as vezes que eu tinha que fazer qualquer coisa na escola, que eu precisava de apoio de algum aluno, era elas que eu chamava. Né? Não era presidente de sala, não era o aluno mais fofo, não era o mais querido. Não vou falar que eram todas fofas, não, que não eram. Não eram todas fofas. Tinha barraqueira, né? Mas a gente conseguiu melhorar elas. Né? Melhoramos muito, assim, de valorização mesmo, de se colocar, de empoderar, de dar voz para elas falarem. Né? A gente teve depoimentos, assim, muito legais num evento que nós fomos no encontro de alunos. Nós tivemos uma aluna que passou na transição da religião, ela estava sofrendo preconceito religioso por conta dos professores não aceitarem o processo. Falei assim, olha essa menina, olha a roupa que ela tá, olha isso, olha aquilo. A menina chorava muito, né? E a gente, de alguma forma, acolheu e ela se apegou. Eles são muito apegados depois. E depois dá trabalho para tirar da escola, porque eles falam assim, acabou o terceiro ano, o que eu vou fazer? Né? Mas eles têm que seguir a vida. E a gente tem que continuar todo dia lutando. É isso. Maravilhoso, né, gente? Que experiência para vocês verem como que a gente pode, né, de uma aula e de um trabalho tão rico como esse, mudar vidas, né? Então, por isso que eu falo que a nossa profissão é maravilhosa. A gente não ensina apenas conteúdo, não ensina apenas língua, né? Você trabalha com várias vidas ali em cada turma. Então, com seres humanos. Então, por isso que cada escolha, cada palavra, né, cada atividade, ela tem que ser pensada para melhorar aquelas pessoas, enquanto seres humanos, né, enquanto cidadãos, né? A nossa atitude em sala de aula pode transformar essas pessoas para melhor, até as barraqueiras. Não é, viu? Marley já no PPGEL. Olha só, torcida. Muito bem. Algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão que vocês queiram aí, né? Vamos deixar, nós temos alguns minutinhos, 10 minutinhos, para que a gente possa aí interagir, né? Se vocês quiserem perguntar, pedir alguma dica também para Marley. A Marley mudou de escola, né? De contexto, a vida dela mudou bastante, profissional, sempre trabalhando horrores, né, Marley? Mas agora a Marley é autora também, né? Está importante. Na verdade, eu fui convidada a vir trabalhar nessa escola por conta dos casos de racismo, né? Para tentar, como o trabalho lá na outra escola era bem forte, né? Nesse sentido, a gente conseguiu um resultado. Eu fui convidada para entrar nessa outra escola, que é cívico-militar, para auxiliar nisso. Mas lá é bem mais difícil, é bem mais complicado. Tá, mas a gente chega lá. Resistentes. Desculpa, prof, eu não te ouvi. São mais resistentes? É que começa a gente tem que bater nos professores primeiro. A gente teve duas formações pedagógicas, as duas formações já tivemos temática afro, e ele falou assim, lá vem a Marley com esse monte de papelzinho, a Marley com esse monte de boneca. Já vira um desespero, né?
Então, bom, a gente tem que começar. Eu comecei em maio, né? Então, o ano que vem eu vou começar em fevereiro com força. Eu já vou dar voadora no começo do ano. Não, A gente vai perfeito. devagar para ir assim tateando, né? E aí, Conhecendo, né, o terreno primeiro, né? A diretora falou assim: não, pode fazer o que você quiser. Eu falei, então tá bom, você não me conhece. Não dá voadora, não. Não, eu falei, pera, você não me conhece, você não sabe do que eu sou capaz. Mas que bom, tenho certeza que eles estão já se apaixonando por você, né, Marley? Ela vai aí quietinha, tímida, né? Mas desenvolvendo trabalhos assim maravilhosos. Não tem como não se apaixonar, né, pelo trabalho da Marley. Quem pôde aí, né, hoje, nesta noite aqui na sala, conhecer um pouquinho, já ficou encantado com esse trabalho, né? O capricho que ela tem, né, o carinho com os alunos, com, né, tudo que ela trabalha em sala de aula é incrível, né? Não tem como a gente também não se contagiar. E agradeço, né, Marley, por você estar aqui diante dessa nossa rotina que é tão intensa, né? E Marley não é só professora, né? Como nós não somos só alunos ou professores, Marley também é mãe, né? Tem filhos, é esposa, está aí conosco essa noite aí compartilhando um pouquinho do que ela aprendeu, né? E nós agradecemos em relação a todo esse carinho e a sua disponibilidade sempre, gente. Eu convidei Marley 2 dias antes dela falar. Mas é porque amor com amor se paga, né, prof? E eu sou meio suspeita, que eu já te conheço desde o século passado. Não precisa espalhar. Eu sou muito sua fã e amor com amor se paga. Tudo que você fez por mim, eu não tenho nem como. Eu não tenho dinheiro no mundo para te pagar. Então a gente devolve com amor. Imagina, Marley é muito bondosa, muito generosa, né? Então, assim, eu que agradeço tudo que eu aprendo com você, aprendi, né? Nós somos colegas de especialização da primeira turma de especialização em ensino de línguas estrangeiras, depois nós somos aí, né? Tivemos essa relação mais, né, estreitada, aí nos tornamos amigas na especialização, e Marley me concedeu aí a honra de poder ser orientadora dela, né? No mestrado. Então, assim, estou esperando ansiosamente presentinho do Papai Noel. Prof, então, vou fazer doutorado com você. Então, mas eu não tenho horário, a minha agenda é tão complicada. Não, agora não, mas vai pensando aí, amadurecendo, pensando com carinho, assim. Sabe, depois dos 60 que eu aposentar um dia, né? Um dia. Ai, gente, nem fala em aposentadoria. Tava tão perto, agora tá tão longe. Não é? Para que isso, né? Para que mudar? Mas vai dar tudo certo, sim, né? Algum comentário, alguma pergunta para Marley, se alguém quiser? Me coloco à disposição, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de ajuda, eu consigo talvez negociar com a minha diretora, que ela é muito gente boa. Se precisar dar uma oficina numa escola, a gente consegue. Se for em Londrina, né? Que o Lucas está fazendo. Olha, Marley, o Lucas chama a cidade dele, eu tô morta. Não é? Eu estou pensando em te chamar para uma oficina. Lembra daquele projeto, daquele nosso evento que você levou ônibus, as crianças né, do Sarau, que eu fiz em homenagem ao, né, Dia dos Professores e também homenagem para os alunos? Sim. A Marley levou as crianças da escola. Eu achei super. Elas amaram. Nós tivemos oficina de origami, de parkour, de hip hop. Era Muay Thai, acho, prof? Hip hop, parkour. Era Muay Thai? Tinha um de luta, que eu lembro que eles adoraram. Eu acho que era Muay Thai. Eu não me lembro se era Muay Thai. Assim, teve também de maquiagem artística, né? Então, assim, foi muito bacana porque as crianças amaram, né? E as crianças têm que estar na UEL, né? A escola pública tem que estar na UEL para se apropriar dela. Isso que eu acho, essa ponte, né? Criar esses espaços aí para aproximar, né, a escola da universidade, porque eu acho que está muito distante. O nosso papel é esse, né? Ser esses mediadores. Então, que a gente possa aí ter mais oportunidades de interagir e de poder trabalhar com essas crianças na UEL, né?
Então, são oportunidades riquíssimas que a gente precisa resgatar. Com Esse certeza. ano nós já estamos no fim, mas ano que vem, Marley, coloca aí no seu calendário para a gente ver esse evento, e eu quero que você dê uma das oficinas também, né? O Lucas também, cadê o Lucas? Já foi embora, Matheus? Já pôs a camisa, Lucas? Cadê você? Será que ele está aqui ainda? Não sei se ele está ou já saiu. Acho que ele teve que sair, a Laura também tinha que sair agora. Acho que ele saiu agora, ele estava até agora há pouco. Mas o Lucas também vai fazer parceria com você, né? E aí a gente aprende um pouco com vocês, até o Lucas Guiotti também ensinando alemão, já pensou? Umas aulas básicas, eu sou a primeira a fazer inscrição. O Leonardo, o Léo com dança, eu quero, hein? Quero aprender também, eu quero fazer todas. Vai pôr oficina e vai deixar a gente de oficineiro, nem vamos poder aprender nada, ai. Então, a gente vai ter que ver isso aí. Ai. 2 por tarde, vai ser uma semana inteira. É bem isso, Lucas, interdisciplinar. Intermultitrans. Nós temos o Otto para ensinar música, e vai ser maravilhoso, ó. Falou no Lucas Matheus, né? Acabei de falar em você, Lucas. Você foi pôr a camiseta aí já? Olha lá, mandando. Não, prof, ele tá postando lá no grupo lá. Tá postando. Olha que sapetinha. Ele voltou? Ele voltou. Okay. Foi. A gente acabou de falar. Agora gostou. Aí o Otto já topou, prof. Deixa ele. Você não sabe onde você está se enfiando, viu? É um caminho sem volta. Mas fica quieta, o Otto é dos nossos. Eu vou trazer o Léo e o Otto para a gente também. Daqui a pouco a gente já pega e traz para nós. Perfeito, já gente. Oi, Otto. Já estou junto, já faço parte. A Ju vai me bater, hein, puxar minha orelha, vai falar, você está roubando o Otto de mim? Fala, não, o Otto tem um coração grande, cabem 2. Não é? Muito bem, então vamos tirar a nossa fotito aí, já que ninguém tem comentários, perguntas, né? Fico muito feliz de ter vocês aqui conosco essa noite, obrigada pela participação, né? A gente sempre aprende muito aí com a Marley, eu fico muito feliz, e ela é muito generosa e muito humilde, né? Então ela tem conhecimento e sempre fala, imagina, mas sempre a gente aprende muito mais, né? Igual ela falou assim, vão cansar, a Laura e o Lucas. Imagina, cada exemplo, cada fala sua, a gente aprende algo diferente. E nós agradecemos por isso, né, Marley? Pela sua bondade em compartilhar e pela sua humildade. Obrigada, prof. Obrigada a vocês que tiveram paciência aí de escutar. Vamos tirar, então, o nosso print, pedir para o Lucas, para quem puder. Às vezes a gente tem de vários ângulos, né? Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. E na semana que vem nós temos mais, a partir da 13h30, comunicações, e à noite uma conferência de encerramento com a Daniela, né, da Unesp de Assis. Tá bom? Então vamos lá, olhando para cá, todo mundo... pode só falar. Só lembrando que a fala de encerramento semana que vem vai ser às 7h da noite, tá? É verdade, nós começaremos mais cedo semana que vem à noite, às 7, porque a Dani tem compromisso, isso mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, para tirar o nosso print. 1, 2, 3 e já. Aê! Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para vocês e até quinta-feira. Um beijo. Obrigada, Marley. Marley e Lucas ficam aqui, os 2 Lucas. Obrigada, Cibele, Alba, Maria, todo mundo, por estarem aqui. Beijão, meninas. Pode parar de gravar, né, prof? Isso, só um pouquinho que eu vou parar. Peraí. Isso que eu ia falar. Os bastidores. Não pode passar, né? Só um pouquinho.